eficiência. Deixar o jogo correr com a Argentina é perigoso. Não, mas no sentido do estilo de jogo do Cruzeiro hoje, por exemplo, eu acho que até favorece muito o Cruzeiro. O que o jogador do Cruzeiro não pode ter é aquela mania de, por exemplo, parar o tempo todo achando que o juiz vai marcar falta. Mano, ouviu o apito, para o jogo. Não ouviu o apito, segue jogo e vamos embora. E outra coisa, 22 pernas do lado de cá, 22 pernas do lado de cá, meu amigo, e ó, cada enxadada uma minhoca e vamos pra cima, Cruzeiro. É assim que joga a Taça Libertadores da América, Leopoldo Siqueira. O último encontro entre os times, o cruzeirense chorou de alegria. Saiu do Mineirão classificado na Sul-Americana nos pênaltis no ano passado. E quando o assunto é Libertadores, a história pesa. E o confronto ganha outro tamanho. Agora, é de facto importante ganhar, porque isso traz confiança, traz também, valoriza e valida o trabalho feito, potencia os jogadores e fazemos com que, de facto, este Cruzeiro hoje possa ter e tentar caminhar num caminho mais consistente e a consistência em cima de vitórias. Preocupação gigante em falar isso antes do jogo, mas o Esteban, árbitro uruguaio, ele é um juiz, um árbitro que deixa o jogo correr como todo bom árbitro, não sul-americano, porque os colombianos gostam de segurar o jogo também, os equatorianos também seguram. Os bolivianos tomam umas decisões meio equivocadas, os venezuelanos precisam de um pouco mais de experiência. Eu, honestamente, mesmo diante do jogo do Remo, eu daria sequência para o Otávio. Mas acredito que vamos de Matheus Cunha para essa partida, mesmo defendendo muito o nosso goleiro da base, para que a gente pudesse formar um goleiro para ser um grande ídolo do Cruzeiro, como foi o Fábio, por exemplo, que escreveu história e uma longa história com a camisa do Cruzeiro. Vamos de Fabrício Bruno e Jonathan Jesus. Destaque para o Jonathan Jesus, por exemplo, que tem atuado muito bem e acho que ocupou esse espaço aqui, principalmente pela versatilidade de ocupar bem e ocupar esse espaço aqui, saindo como homem surpresa. O Boca, sem dúvida nenhuma, vai dobrar a marcação em cima do Romero, em cima do Kaique, em cima do Fagner, para atrapalhar principalmente essa triangulação na hora da saída. É a hora que o Gerson e o Matheus Pereira têm que aparecer. Porque se dobrar a marcação, certamente vai sobrar espaço. Sobrando espaço, esses jogadores conseguem triangular, que é realmente o grande ponto forte do time do Arthur Jorge, para chegar com eficiência no ataque. E aí, um outro destaque, sem dúvida nenhuma, é o Arroio, que tem se tornado uma peça fundamental no esquema tático do Arthur Jorge, e o Christian, que dispensa comentários, porque o Cruzeiro, meu amigo, já que vem aí o campeonato de truco da Alterosa, falando de carteado, se fosse o jogo de buraco, por exemplo, é um time que já tem dois coringas, né, que é o Gerson e o Christian, com o Gerson voltando a atuar muito bem, e o Christian sendo peça fundamental para todo o esquema tático e todo treinador que passa pelo Cruzeiro. Lá na frente, a esperança dos gols com o Caio Jorge, sobre o comando do nosso Arthur Jorge, que a gente possa sair do Mineirão hoje vitorioso diante de uma das maiores potências da América também. Jogo de dois gigantes. Agora falando sobre o jogo, então, de logo mais, jogaço aqui no Gigante da Pampulha, entre o Cruzeiro e o Boca Juniors. O Cruzeiro finalizou ontem na Toca da Raposa a preparação para essa partida, mais uma vez com Fagner e também com Vídea Real em campo. Os dois ficaram fora dos últimos dois jogos do Cruzeiro por conta de incômodos musculares, né? E lembrando que o Fagner vinha sendo titular com Arthur Jorge, então é uma peça que pode pintar na escalação do Cruzeiro. A nova ausência que tem em relação àqueles jogadores que já estavam fora é o Cauã Prats, o substituto imediato do Kaique. Ele está fora justamente por um desgaste físico. São essas as informações, então, principais em relação ao time do Cruzeiro. E o Atlético joga amanhã pela Copa Sul-Americana. E na lista de relacionados não está o amigo do vinho do Fael. Pois é, Léo, o Galo... Ô, Léo, tá me preocupando muito que o Galo tem repetido alguns fatores de 2005 e acionar a molecada foi um dos fatores que os meninos, inclusive, naquela vez terminaram com muita dignidade, muita honra. Ano maravilhoso. Mas o que é legal aí é a gente ver alguns garotos que já mereciam ter uma minutagem no time principal. E eu vou falar pro torcedor, eu sei que o Gabriel Veneno é o nome que aparece na mídia, nas manchetes. Olho nesse Riquelme, já esteve aqui no Alterosa Esporte, foi destaque, agora fez 2 gols, inclusive, na Argentina, na Seleção Brasileira Sub-16. Não importa a idade, se o moleque apresentar a bola, é profissional, é chance no time principal. Eu pego de exemplo partidas como a do Igor Gomes na final do Campeonato Mineiro.
Se o Riquelme fizer menos que ele, vou repetir aqui, eu como esse papel. Ah, não. De novo, gente. O Leopoldo Siqueira, ele não aprende, não. Mas com certeza o público de casa vai aprender.